E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que, se você olhar rápido, parece só uma lista de material de construção. Mas olha, por trás dessas medidas e desses metais tem uma história poderosa sobre propósito, sobre comunidade e sobre como cada pequena contribuição faz parte de um plano muito maior. No fundo, a grande questão é essa, né? O que acontece quando aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, é dedicado a uma causa que transcende a nós mesmos? É uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Então, vamos começar pelo começo. Para entender essa história, é fundamental saber que o projeto em questão não foi uma ideia que alguém teve ali no acampamento. Não. Existia um plano, um projeto detalhado que veio de uma fonte divina. E esse projeto era o tabernáculo. Pensa nele como o coração pulsante da comunidade. Era um ponto de encontro, claro, mas era mais do que isso. Era um símbolo visível, uma garantia de que Deus estava ali, com eles, bem no meio da jornada pelo deserto. Era a ideia de Deus conosco, transformada em algo concreto. E essa citação resume tudo perfeitamente. É por isso que cada prego, cada tecido, cada medida era tão importante. Como o projeto veio diretamente de Deus, a fidelidade na execução não era só uma questão de engenharia. Era, na verdade, uma expressão de obediência, de reverência e de total confiança naquele plano. Agora vamos dar uma olhada na primeira grande peça que foi construída, o altar. Gente, isso aqui não era só um objeto decorativo, era o centro da vida espiritual de todo o povo, o lugar físico onde a reconciliação com Deus acontecia. Os detalhes da construção são fascinantes, né? A estrutura era de madeira de acácia, super resistente, perfeita para o deserto. Os 4 chifres nos cantos simbolizavam poder e um lugar de refúgio. E o fato de ser oco por dentro, isso o tornava portátil, um lembrete constante de que o perdão e a adoração deveriam acompanhar o povo onde quer que fossem. E a escolha dos materiais nunca era por acaso, sabe? O revestimento de bronze era carregado de simbolismo. Ele apontava, por um lado, para a seriedade do erro, que exige um julgamento, mas, ao mesmo tempo, para a grande esperança da purificação. O bronze representava esse processo completo. Agora, a gente chega na bacia de bronze. E a história por trás dela, nossa, ela revela uma das lições mais bonitas de todo esse capítulo sobre o que realmente significa ofertar algo de coração. A função da bacia era muito clara e direta: garantir a santidade. Os sacerdotes precisavam se purificar antes de servir a Deus. Era um lembrete físico de que se aproximar do sagrado exige preparação, exige pureza. E aqui está o ponto que arrepia. De onde veio o bronze para essa bacia? Dos espelhos das mulheres. Pensa só. Espelhos eram objetos pessoais, de valor, ligados à identidade, e elas entregaram isso voluntariamente. Isso nos mostra que a verdadeira consagração acontece quando se entrega algo que tem valor genuíno, transformando um objeto pessoal em um instrumento para um propósito divino. É incrível. E essa história dos espelhos nos leva dos objetos para as pessoas. Porque o tabernáculo não foi obra de um gênio solitário. Longe disso, foi um esforço massivo de toda a comunidade, envolvendo uma diversidade impressionante de talentos e lideranças. Olha só os 2 líderes do projeto, Bezalel e Aholiabe. Eles vinham de tribos diferentes e tinham dons que se complementavam perfeitamente. Bezalel tinha a visão artística, a sabedoria para orquestrar tudo. Já Aholiabe era um mestre artesão, o especialista nos detalhes, no entalhe, no bordado. A liderança deles era uma parceria. E essa é a grande lição aqui, um princípio que vale até hoje. Pessoas diferentes recebem talentos diferentes, não para competirem entre si, mas para contribuírem juntas. Quando cada um entra com a sua parte, o resultado final é algo muito maior e mais bonito do que a soma das partes individuais. E aí, no final do capítulo, vem a prestação de contas. E esses números que a gente vai ver não são só dados frios de contabilidade. Eles são, na verdade, um testemunho impressionante da generosidade e do compromisso de toda uma nação. Vamos começar com o ouro. Foi tudo doação voluntária. E o total? Cerca de 1 tonelada. Tenta imaginar o peso, o valor disso tudo. Foi uma demonstração de generosidade, assim, extravagante por parte do povo. Depois vem a prata, cerca de 3,5 toneladas. Mas a origem dela foi um pouco diferente.
Veio de uma taxa, um imposto, que cada um dos mais de 600 mil homens do acampamento pagou. Isso mostra que, além das ofertas espontâneas, também havia uma contribuição que era estruturada, universal. E, por fim, o bronze. Umas 2,5 toneladas que foram usadas em tudo, desde as estacas do pátio até as ferramentas do altar. Quando a gente junta tudo isso, ouro, prata e bronze, a escala dessa mobilização de recursos é simplesmente gigantesca. Então, o que esses números contam pra gente? A história é bem clara. A obra de Deus avança com os recursos do povo de Deus. Quando uma comunidade inteira se une com um propósito e com um coração generoso, aquilo que parecia impossível acaba se tornando realidade. E com isso, aquela pergunta lá do início volta, mas agora com um peso diferente. Assim como os espelhos de bronze foram transformados, o que na vida de cada um, seja o tempo, um talento, um recurso, algo que se valoriza muito, pode ser consagrado a um propósito que vá além, que glorifique algo maior. Essa é a reflexão que Êxodo 38 deixa pra gente.